Desde a queda de Bashar al-Assad, a posição da Rússia no Oriente Médio e na África parece ter mudado, principalmente em relação à Líbia. Com a retirada gradual de suas bases sírias, a Rússia agora parece ter concentrado seus esforços na Líbia, que pode se tornar uma âncora importante para suas ambições no Mediterrâneo e na África. Mas por quê? Qual é a relação entre a Rússia e a Líbia? E por que a Líbia desempenha um papel tão importante na influência da Rússia na região? É isso que vamos descobrir neste vídeo. Sob o comando de Muammar Gaddafi, a Líbia manteve laços estreitos com a União Soviética e depois de 1991 com a Rússia. Essa parceria baseava-se principalmente na venda de armas, tornando a URSS o principal fornecedor militar de Gaddafi, bem como em acordos de energia com empresas russas, como a Gazprom e a Tatneft. A Rússia também forneceu apoio diplomático à Líbia, opondo-se às sanções ocidentais contra o regime de Gaddafi. Após o colapso da URSS, a influência russa na Líbia diminuiu, mas não desapareceu. A intervenção da OTAN em 2011 marcou um ponto de virada importante com a queda do regime de Gaddafi. Embora a Rússia tenha se abstido na votação da resolução de 1973 da ONU que autorizou a intervenção militar, ela criticou a queda de Gaddafi como uma grande perda estratégica e econômica. Não se deve esquecer que o colapso do regime levou ao cancelamento de vários contratos de armas e acordos de energia com Moscou, reduzindo sua influência no país. Alguns anos depois, a Rússia voltou a entrar gradualmente no cenário líbio, aproveitando o caos e a fragmentação do país. Após a morte de Gaddafi, o país entrou em uma crise profunda, com várias facções rivais disputando o poder. Esse conflito opõe principalmente o governo da União Nacional, com sede em Trípoli, apoiado pela ONU, Turquia e Catar, ao Exército Nacional Líbio do Marechal Khalifa Haftar, que controla o leste e o sul do país com o apoio da Rússia, do Egito e dos Emirados Árabes Unidos. Moscou optou por apoiar Haftar por vários motivos estratégicos. Ele parece ser um aliado confiável, capaz de unificar o país sob um regime autoritário próximo aos interesses russos. Ele controla a maioria dos campos de petróleo da Líbia, o que representa um importante ativo econômico para Moscou. A Rússia então fortaleceu sua presença militar enviando mercenários do grupo Wagner para apoiar Haftar, especialmente durante sua ofensiva em Trípoli entre 2019 e 2020. Mas o fracasso dessa ofensiva enfraqueceu Haftar e levou a Rússia a rever sua estratégia. Embora tenha reduzido seu apoio militar direto, ela está mantendo uma presença discreta por meio do Wagner, principalmente no leste e no sul do país. É uma organização militar privada russa, fundada por Dmitry Utkin, um ex-oficial da inteligência militar russa. O grupo é conhecido por suas operações na Ucrânia, na Síria, na África e mais recentemente na Líbia. É frequentemente criticado por seus métodos brutais e violações dos direitos humanos. Moscou está tentando recuperar contratos de petróleo e de reconstrução, enquanto mantém um jogo diplomático ambíguo, mantendo relações com ambos os campos rivais. Mas as coisas viraram de cabeça para baixo com a queda de Bashar al-Assad na Síria. Mas por quê? E qual é a ligação entre a Rússia, a Síria e a Líbia? Embora Bashar al-Assad estivesse no poder desde os anos 2000, com a chegada de Vladimir Putin, Moscou procurou recuperar sua influência global e a Síria tornou-se um parceiro importante. Começou a fornecer armas para a Síria e a investir em sua infraestrutura, principalmente nos setores de petróleo e gás. Com a eclosão da Guerra Civil em 2011, Moscou tornou-se o principal aliado de Bashar al-Assad. Em 2015, Moscou interveio militarmente, virando a maré a favor do regime.
Essa intervenção se mostrou crucial para a sobrevivência política de Assad, mas também para que a Rússia mantivesse uma presença militar com a base aérea Khmeimim e a base naval de Tartus, e assim combatesse a influência dos Estados Unidos na região. Mas tudo mudou em 29 de novembro de 2024, em Alepo, quando vários grupos rebeldes assumiram o controle de quase metade da cidade. Isso reacendeu as tensões internacionais, com o Kremlin pedindo a Damasco que recuperasse o controle rapidamente, enquanto o Irã reiterava seu apoio a Bashar al-Assad. O dia 8 de dezembro de 2024 marcou o fim da era al-Assad. O presidente sírio fugiu de Damasco e se refugiou em Moscou, onde foi recebido com garantias de proteção política. Desde então, bases militares russas na Síria foram sujeitas a movimentos militares incomuns detectados nos locais estratégicos de Khmeimim e Tartus. Imagens de satélite tiradas pela empresa americana Maxar Technologies, especializada na coleta e análise de dados geoespaciais, mostram aeronaves de transporte pesado se preparando para receber entregas e helicópteros de ataque desmontados na base russa em Khmeimim, provavelmente antes de serem transportados. Comboios russos também foram vistos cruzando a estrada para Khmeimim, onde uma aeronave de transporte pesado decolou, acompanhada por um helicóptero de ataque Ka-52. Quanto à base naval de Tartus, embora a maior parte da frota russa ainda esteja localizada na costa da Síria, há relatos de que navios começaram a ser movidos em direção à Líbia. Ao mesmo tempo, vários meios de comunicação revelaram, usando dados do Flight Radar 24, site especializado em tráfego aéreo global, que Moscou intensificou seus voos militares entre Síria e a Líbia. Gravações de voos disponíveis publicamente também confirmam tráfego mais intenso entre Rússia, Bielorrússia e leste da Líbia. Pelo menos 4 aviões de cargas russos LL-76 fizeram voos de ida e volta de Moscou ou Minsk para Benghazi, na Líbia. Posteriormente, um funcionário da base aérea de Al-Qadim, na Líbia, disse ao New York Times que meia dúzia de aviões de cargas russas, alguns da Rússia e outros da Líbia, chegaram desde a queda de Bashar al-Assad, transportando equipamento militar. Em meados de 2024, o think tank Jusor, sediado em Istambul, contabilizou cerca de 110 posições onde os russos tinham presença militar na Síria, incluindo 21 bases, um número que vem diminuindo desde 2022, com o início da guerra na Ucrânia, que levou Moscou a transferir homens e equipamentos que antes eram usados em território sírio. Contactado pela France Info, um porta-voz de Jusor indicou que desde a queda do regime sírio, os russos se retiraram de quase todos esses pontos. Soldados russos estão agora presentes em 3 bases, incluindo 2 localizadas no noroeste do país, um reduto da família Assad, a base naval de Tartus, que é o único porto russo de águas profundas no Mediterrâneo capaz de receber submarinos. Esta área, da qual os russos ocupam apenas parte do cais, tem sido alvo de numerosos e intensos bombardeios israelenses, que tiveram como alvo equipamentos e estoques de munição do antigo exército sírio, não causaram grandes danos à base russa. A segunda posição, que ainda está muito ativa, é a base aérea de Khmeimim, localizada a cerca de 60 quilômetros mais ao norte, não muito longe da cidade portuária de Latakia. Esses 2 locais importantes estão sob vigilância rigorosa dos soldados do HTS, que lutaram contra os russos quando Moscou apoiou o regime de Bashar al-Assad. Segundo vários especialistas, os russos ainda estão presentes em Qamishli, no nordeste do país. Mas por que a Rússia está voltando para a Líbia? Perder suas bases na Síria representaria um golpe estratégico para a Rússia, pois essas instalações são essenciais para sua capacidade de projeção no Mediterrâneo e na África, e a Líbia oferece uma posição geográfica estratégica para projetar suas forças na África. A Líbia poderia, portanto, se tornar uma alternativa, sendo um ponto de apoio fundamental para suas operações militares e logísticas no norte da África e no Sahel. Mas esta não é apenas uma estratégia militar, também permitiria que Moscou restaurasse a confiança entre seus aliados africanos.
É importante notar que para países como Mali e África Central, que são apoiados por Moscou, a queda do regime sírio levantou muitas dúvidas sobre a confiabilidade da Rússia. Ir para a Líbia permitiria, portanto, à Rússia preservar seu papel como potência essencial na região. Há vários anos, a Rússia vem gradualmente fortalecendo sua influência na África, aumentando o número de acordos econômicos, parcerias militares e intervenções diplomáticas. Embora a presença russa no continente africano não seja nova, sua rápida expansão em setores estratégicos levanta questões sobre as consequências geopolíticas para outras potências internacionais e para os próprios estados africanos. Na frente econômica, Moscou aumentou seus investimentos em vários setores importantes, incluindo energia, infraestrutura e indústrias de mineração. Em Angola e na Nigéria, a Rússia assinou acordos para a exploração de campos de petróleo e gás, fortalecendo assim sua independência energética e diversificando suas fontes de abastecimento. Na Guiné, a empresa Rusal é um fator fundamental na extração de bauxita utilizada na produção de alumínio, um material estratégico. Outra área em que a Rússia está investindo pesadamente é o setor nuclear. Por meio da Rosatom, está propondo a construção de usinas nucleares no Egito e na África do Sul, permitindo que os países africanos tenham acesso a uma fonte confiável de energia e, ao mesmo tempo, fortaleçam sua cooperação com a Rússia. A presença militar russa aumentou significativamente nos últimos anos, como com o grupo Wagner. Essa mobilização militar permite que Moscou estabeleça bases estratégicas no continente e se posicione como ator fundamental em questão de segurança. A queda de Bashar al-Assad marcou uma virada para a presença da Rússia no Oriente Médio, colocando em questão seu papel na Síria e o futuro de suas bases militares no país. Moscou parece estar redirecionando suas ambições para a Líbia, um país onde já teve influência militar e econômica significativa. Ao fortalecer sua presença na Líbia, a Rússia está buscando compensar seu enfraquecimento na Síria e, ao mesmo tempo, consolidar sua posição no Mediterrâneo e na África. Essa nova direção estratégica ilustra o desejo da Rússia de preservar seu status como uma potência que não pode ser ignorada diante dos interesses ocidentais na região. Resta saber agora se essa manobra será suficiente para garantir a Moscou um papel duradouro no cenário geopolítico da região.